Boa madrugada, de bênçãos e vitórias para você. Assim diz o Senhor para você: tantas vezes o inimigo tentou te derrubar, porém não conseguiu. Não conseguiu te derrubar porque eu, o Senhor, te sustentei. Deus te diz nesta manhã: eu te coloquei de pé. E os ventos, as tempestades, as provações, as dificuldades da vida não conseguiram te derrubar, porque eu te dei força para vencer. E você pode todas as coisas em mim, declara o Senhor na manhã de hoje para o seu coração. Todas as coisas você pode naquele que te fortalece. E é sobre isso que vamos falar, o Deus que nos coloca de pé. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, príncipes e princesas de Deus, ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus nos dê um dia maravilhoso na presença dEle. Um dia de muitas bênçãos, saúde e vitórias. Nesse momento vamos fazer uma oração de agradecimento e em seguida vamos ler a palavra do Senhor. Deus me deu uma palavra muito linda, muito poderosa, assim como toda a Bíblia, e vai ser muito forte esta revelação. O Deus que nos coloca de pé. Eu tenho uma revelação forte da parte de Deus para te passar na manhã de hoje. Escute esta mensagem, esta oração até o final, vai ser resposta de Deus para a tua vida. Coloca aí nos comentários o seu pedido de oração. Se você é novo no canal, se inscreva no canal, clique em gostei e vamos orar neste momento. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo da verdade. Na tua santa presença aqui estamos mais uma vez, nesta manhã de milagres, nesta manhã de resposta, nesta manhã de bênçãos, nesta manhã de maravilhas, a qual o Senhor vai fazer milagres na vida de todos que aqui estão. Deus, nós colocamos nas tuas mãos esse dia, consagramos ao Senhor este dia, e que esse dia seja repleto de bênçãos, novidade, saúde e vitórias. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus, e todos digam amém. Amém e graças a Deus. Digita esta frase que eu vou dizer agora aqui nos comentários. Deus me coloca de pé. Deus me coloca de pé todos os dias. Deus me coloca de pé todos os dias. Amém? Confirma aí. É Deus que nos coloca de pé todo santo dia. Vamos ler a palavra? Eu vou colocar aqui na tela o versículo da manhã de hoje e em seguida vou entregar para você toda a revelação bíblica que Deus me deu para entregar para o seu coração. Vamos ler. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 2, verso 1 e verso 2. Nos diz assim a palavra do Senhor. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Primeiro, o verso 1 diz: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Para compreendermos ainda mais o que Deus quer falar conosco, precisamos entender um pouquinho mais
sobre o profeta Ezequiel. Quem foi Ezequiel? Ezequiel foi um grande profeta de Deus e ele tem esse livro na Bíblia com muitas revelações sobrenaturais. No capítulo 1 de Ezequiel, nos traz a narração aonde Ezequiel estava passando um momento muito difícil na vida dele e nas margens do rio, Deus ele se revela a Ezequiel em visões e levanta o profeta como um grande homem para a nação de Deus. Ezequiel ele foi um grande profeta das Escrituras Sagradas e teve um ministério, um chamado muito profundo. No capítulo 1, Deus ele convoca, seleciona Ezequiel como profeta para anunciar as verdades de Deus. Já no capítulo 2, no versículo que nós lemos, Deus ele fala algo muito interessante para Ezequiel. A ordem é: se coloque de pé. Esse se colocar de pé é também de forma simbólica e não apenas de forma literal, mas também de forma simbólica. O que eu quero dizer com isso? Se colocar de pé na presença de Deus significa fazer aquilo que o Senhor está ordenando, está em prontidão ao comando do Todo-Poderoso. Estar de pé na presença do Senhor significa isso. Todas as vezes que nós oramos, nós buscamos a presença de Deus, nós estamos de pé na presença dele. Quanto mais a vontade de Deus nós realizamos, mais estamos de pé na presença de Deus. Se existe alguém que não quer nos ver de pé, esse alguém é Satanás, o adversário das nossas almas. A Bíblia diz em João, no capítulo de número 10 e no verso de número 10, que o adversário ele veio para matar, roubar e destruir. A missão do inimigo é destruir a fé, destruir as famílias, destruir as vidas, mas o inimigo está derrotado pelo sangue de Jesus. Qual é a estratégia do inimigo? Qual é o objetivo do inimigo? É derrubar. O inimigo quer derrubar. De outro lado, Deus quer colocar de pé. Enquanto Deus quer colocar de pé, o inimigo ele intenta para derrubar aqueles que estão de pé. Mas como eu disse, o adversário está derrotado pelo sangue de Jesus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É Deus que coloca as nossas vidas de pé todos os dias. O inimigo tenta nos derrubar, mas não consegue, porque a força maior, a força do Deus vivo está ao nosso favor. Existem pessoas me ouvindo aqui agora que o inimigo já tentou e muitas das vezes tenta te derrubar, mas todas as vezes que o inimigo tenta te derrubar, ele não consegue, porque existe uma força sobrenatural que te coloca de pé todos os dias. Perceba que no versículo de número 1 diz assim, ó: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Primeiro Deus está dando uma ordem para Ezequiel se colocar de pé. Mas observe que no verso de número 2, a palavra de Deus diz: Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé. Primeiro Deus ele manda Ezequiel ficar de pé, mas no verso 2 a Bíblia fala que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, entra no profeta Ezequiel. Quando o Espírito Santo entra dentro do profeta, o Espírito de Deus coloca o profeta Ezequiel de pé para ouvir o que Deus tinha para falar com ele. Observe, com as nossas próprias forças nós não conseguimos, mas com as forças que vêm do Santo Espírito de Deus, nós conseguimos estar de pé.
Não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade, é pela força de Deus que nós permanecemos de pé. O inimigo já tentou te derrubar de diversas formas, diversas maneiras. O inimigo já tentou te derrubar usando pessoas, usando circunstâncias, mas ele não conseguiu porque a força maior, a força de Deus, a força do Todo-Poderoso, o Espírito Santo te colocou de pé. E quando Deus coloca de pé, o diabo não derruba. Quem está colocando o profeta Ezequiel de pé não é a força de Ezequiel. Quem está colocando o profeta Ezequiel de pé é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está colocando o profeta de pé. Essa é a diferença. Quando a pessoa está de pé pela própria força, a pessoa pode cair. Se com as próprias forças alguém fica de pé, as forças humanas se acabam e a pessoa pode cair. Mas quando a pessoa está de pé pela força do Divino Espírito Santo, quando a pessoa está de pé pela força que vem do alto, pela força que vem de Deus, nenhum vento pode derrubar esta pessoa. Eu venho aqui nesta manhã para dizer para o seu coração que nenhum vento contrário vai derrubar você. Nenhum vento contrário vai derrubar a sua vida, a sua família, porque você, a sua família, a sua casa está firmada na rocha que é Cristo Jesus. O vento sopra, mas você não cai. O vento sopra, mas você permanecerá de pé na presença do Senhor, porque quem te dá força para vencer e para estar de pé é o Santo Espírito de Deus. Diz assim comigo: quem me dá força para estar de pé é o Espírito Santo. Quem me dá força para estar de pé é o Espírito Santo. O inimigo fica confuso. O inimigo fica todo atrapalhado. Ele perde a capacidade dele. Ele fica sem rumo, porque ele tenta te derrubar, mas não consegue te derrubar, porque o Espírito de Deus te dá força para permanecer de pé na presença do Senhor. E eu quero declarar sobre a tua vida, quero declarar sobre as nossas vidas, que permaneceremos de pé até a volta de Jesus. Vamos permanecer de pé na presença do Senhor. As tentações, o pecado, os problemas, os desafios, as dificuldades, os ventos contrários, os desertos, nada vai derrubar as nossas vidas, porque quem nos sustenta é Deus. Quem nos coloca de pé é Deus. Foi Deus que te deu força para estar de pé. Sabe aquele desânimo que vem? Aquela vontade de parar? Sabe aquela vontade de parar, aquele desânimo, aquele cansaço espiritual? Tem dias, existem pessoas me ouvindo aqui agora, que tem dias que você acorda desanimada, desanimado, aquele cansaço espiritual, você sente aquele cansaço físico, aquele cansaço emocional. E você, mesmo fraca, mesmo fraco, vem aqui no YouTube, abre a oração e começa a ouvir. E vai ouvindo a oração, e vai ouvindo a palavra, e vai ouvindo a oração, e vai ouvindo a santa palavra de Deus. E o cansaço começa a sair. A vontade de parar começa a sair. O desânimo começa a sair.
E começa a vir aquela força para vencer, aquela força para continuar. E a oração começa a fazer efeito dentro do teu coração. E você começa a sentir as suas forças sendo renovadas. Sabe o que é isso? Isto é a presença do Santo Espírito te colocando de pé para vencer mais um dia. É a presença do Espírito Santo nos alimentando, nos fortalecendo para permanecermos de pé mais um dia. A força de hoje se renova no amanhã. A força do amanhã se renova no outro amanhã. E um dia após o outro, a força vai se renovando. A força vai se renovando. Mesmo cansada, mesmo cansado, continue firme no propósito, de pé na presença de Deus. Existe um que é maior do que os demônios. Existe um que é maior do que o diabo. Existe um que é maior do que as trevas, que é maior do que o mal, que é maior do que tudo, é maior do que todos. O nome dele é Deus. Ele é o Criador dos céus e também de toda a terra. Ele não quer nos ver no chão, ele quer nos ver de pé e de pé todos os dias. Na segunda-feira, o Deus Todo-Poderoso te coloca de pé, nos coloca de pé. Na terça-feira, ele nos coloca de pé. Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, de janeiro a janeiro, faça sol, faça chuva, caia neve, entra ano, sai ano, passa-se os 365 dias do ano. Deus nos dá força para vencer todo santo dia. Você está de pé e não caiu porque Deus te sustentou. O inimigo está lá tentando te derrubar, mas ele não consegue. Usa um fofoqueiro para falar de você, mas nada te abala. Usa uma pessoa com inveja para te invejar, mas nada te abala. O inimigo usa alguém para falar uma palavra contrária, para te desanimar, mas não te abala. Você pode até se entristecer, mas você não desiste. Você pode até se sentir cansada, mas você não desiste. Os problemas podem parecer estar grande, mas você não desiste. Você não desiste porque Deus é quem te dá esta força para continuar vencendo. E Deus manda te dizer, você vai conseguir vencer cada dia mais e mais. Se o problema é financeiro, Deus vai te dar vitória. Se o problema é na saúde, Deus vai te dar vitória. Se o problema é dentro de casa, Deus vai te dar vitória. Se o problema é no trabalho, Deus vai te dar vitória. Se o problema é entre a vizinhança, Deus vai te dar vitória. Não importa onde for o problema, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória, porque é Ele que coloca você de pé na presença dEle. Eu leio mais uma vez o texto. O texto diz assim, Ezequiel capítulo 2, verso 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Perceba que o Espírito Santo entrou dentro do profeta Ezequiel. Quando o Espírito Santo de Deus entra, esse Espírito descrito aqui no verso 2 é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus entra no profeta, o profeta se coloca de pé pela força
do Espírito Santo. Por isso que você pode dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Acorde na força desta palavra. Levante-se na força desta palavra. Vá ao trabalho na força desta palavra. Arrume a sua casa na força desta palavra. Se você tem alguma atividade hoje para fazer, faça na força desta palavra. Se é uma caminhada, vá na força desta palavra. Se é até ir ao supermercado, vá na força desta palavra. Fique lembrando dessa palavra. É o Espírito Santo que me coloca de pé. É o Espírito Santo que me coloca de pé. É o Espírito Santo que me coloca de pé todos os dias. O diabo tenta me derrubar, mas não consegue, porque o Santo Espírito de Deus me coloca de pé. Tantas vezes você quase caiu. Tantas vezes você quase desistiu de tudo. Sim, estou falando com você. É com você que Deus está falando. Você que quase desistiu. Quase você iria desistir de tudo. Quase você iria desistindo da fé. Quase você iria desistindo de continuar nos caminhos. Quase você iria desistindo do propósito. Quase, mas ficou só no quase. Ficou só no quase, sabe por quê? Porque antes de você cair, Deus segurou na tua mão e disse para você: filho, filha, não desiste. Eu te dou força para continuar. E te coloco de pé para vencer mais uma vez. Para vencer outra vez. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a décima, não importa quantas vezes você vai continuar vencendo, porque o mesmo Espírito Santo que entrou dentro do profeta Ezequiel e colocou ele de pé, é o mesmo Espírito Santo que está entrando dentro de nós e nos colocando de pé mais uma vez. Como é bom ter a presença do Espírito Santo. Como é bom andar com o Espírito Santo. Como é bom viver na presença do Espírito Santo. O vento sopra, mas nós não caímos. Alguém pode dizer: mas pastor Bruno, a prova está grande. O vento está soprando forte na minha vida financeira. O vento está soprando forte na saúde. O vento contrário está soprando forte na minha família. O vento contrário está soprando forte na minha vida em várias áreas. Mas Deus manda dizer para você: mais forte do que o vento contrário é a força que te coloca de pé. Eita glória! Essa frase desceu aqui agora, viu? Quentinha do céu. Vou repetir mais uma vez. Mais forte do que o vento contrário é a força daquele que te coloca de pé. Mais forte do que a força do vento contrário é a força daquele que te coloca de pé. O vento pode ser forte, mas só que mais forte do que o vento é o nosso Deus, que nos coloca de pé, e nós podemos dizer com muita fé: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta é a palavra que Deus mandou te entregar na manhã de hoje. Receba, já fiz a minha parte, entreguei tudo que Deus mandou te entregar. Guarda esta palavra no teu coração e segura ela firme dentro da tua alma. O Espírito Santo nos coloca de pé todos os dias. Nós vamos fazer agora uma oração
E nesta oração eu vou pedir para Deus multiplicar as tuas forças. Eu vou pedir para que o Espírito Santo venha nos colocar de pé todos os dias e que todos os dias nós possamos ter esta força do Santo Espírito que nos coloca de pé para vencer. Amém? Eu vou colocar aqui na tela também o número da nossa conta, da conta da igreja. Manda a tua oferta para a obra missionária, para a obra do Senhor. Aquele que ajuda na obra de Deus, Deus recompensará. Deus vai prosperar você grandiosamente e haverá resposta de Deus para cada oferta que você mandar. Oremos a Deus nesse instante. Senhor, Senhor da glória, bom dia, Espírito Santo da verdade. Na tua presença nesta manhã de bênçãos, de milagres e de vitórias, estamos aqui, ó Santo Espírito de Deus. Estamos aqui porque é a tua força que nos coloca de pé todos os dias. E nós precisamos de ti, Santo Espírito. Precisamos do teu poder, precisamos da tua graça, precisamos do teu favor. Nos ajuda, Santo Espírito, nos ajuda a permanecermos de pé na tua presença. E neste momento de oração, eu apresento a cada um que está ouvindo esta oração, aqueles que necessitam de um milagre, aqueles que precisam das suas forças renovadas, multiplicadas. Senhor, vem multiplicar a força, vem multiplicar, Senhor Deus, o teu poder sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, aqueles que estão cansados na caminhada, renova as forças. Aqueles que estão caídos, coloca de pé. Aqueles que estão fracos, traz novas forças. Deus, que os ventos contrários, os ventos e tempestades na área financeira, na área espiritual, na área da saúde, na área familiar, que em todas as áreas das nossas vidas, que os ventos contrários possam cessar e o teu nome seja exaltado e glorificado. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas casas, debaixo da sombra das tuas potentes asas. Que a tua bênção, Espírito Santo, esteja nesta vida, esteja nesta casa, esteja nesta família, concedendo a vitória, abrindo as portas, colocando de pé, e que nada possa nos derrubar, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e é o Senhor que nos fortalece. E nós te pedimos pela tua força, pela tua graça, pelo teu favor. Deus, faz o milagre e que nós possamos permanecer de pé e vencermos todos os dias, e que os ventos contrários possam cessar, e que em todas as áreas o Senhor contemple cada vida com as ricas bênçãos de vitória, de salvação, de libertação, para a glória do teu nome. Nós oramos, te pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus, e todos digam amém. Amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus, e o Santo Espírito de Deus nos coloca de pé todos os dias para vencermos. Que Deus abençoe sempre as nossas vidas. Um grande abraço no teu coração. Tenha um bom dia. Te amo no amor de Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe sempre.